Será que você dá muita voz ao seu ego? O ego é aquela parte da gente que sempre quer estar certo, que sempre quer arranjar conflito, sempre quer ser superior. Sabe quando você está discutindo com alguém e você tem aquela necessidade de mostrar que está certo? Então, esse é o ego. Ele se manifesta em muitas situações do nosso dia a dia e muitas vezes ele tem a capacidade de desestabilizar o nosso humor. O ego é uma parte da nossa mente. E quanto mais a gente está desalinhado com a nossa verdadeira essência, com quem a gente realmente é, mais ele vai se manifestar. O alimento do ego é o conflito. Então, quanto mais conflito você buscar, mais ele vai crescer. E vai ser um ciclo vicioso. E um jeito de reprimir esse ego é a gente tirar da gente aquela necessidade de sempre estar certo, de sempre ter razão em tudo. Aquela mania que a gente tem de não respeitar a verdade do outro, mesmo que de maneira inconsciente. E também trazer coisas do mundo exterior para o nosso mundo interior. E é muito importante a gente saber que o nosso ego não é a gente. O ego, ele é o oposto da nossa luz. Ele é um aspecto da nossa mente. Todo mundo dá voz ao ego de vez em quando. Tá tudo bem você discutir com alguém, tá tudo bem você querer ter a razão. Só que quando você tem a consciência que você não precisa disso e quem tá falando, quem tá controlando a sua vida é o ego, você já dá um passo muito grande e fica cada vez mais perto de um pensamento mais consciente, de um pensamento que é de acordo com a sua verdadeira essência. Então, quanto mais alinhado e quanto mais consciente você estiver, mais o ego vai enfraquecer. Eu li num livro uma vez que o ego tem medo da luz. Quando a gente começa a pensar, será que eu realmente preciso estar certo? Será que eu preciso me estressar por isso? O ego, ele perde a força. E se a gente tornar esse questionamento um hábito, o questionamento é de que sou eu ou é meu ego? A gente começa a perceber que a maioria dos conflitos são causados pelo ego, por essa necessidade de ser superior. Quando esse policiamento se torna uma coisa que a gente nem percebe mais, já tá no nosso inconsciente, a gente deixa de se preocupar com coisas que não valem a pena e a gente gasta nossa energia com coisas que realmente importam. Será mesmo que você precisa entrar em dividida com alguém que não tem a mesma opinião que você? Será mesmo que você precisa ficar irritado com as opiniões dos outros? Ou até mesmo ficar irritado quando uma pessoa atrasa ou quando essa pessoa não corresponde às suas expectativas? Você precisa disso? Para que você precisa disso? Para que trazer uma situação que não tá no seu controle para dentro de você? A gente quis trazer muitos questionamentos, muitas perguntas para esse vídeo para você parar e pensar quem é que tá no comando da sua vida? É você, a sua essência, a sua melhor versão ou é seu ego? Com tudo isso, se você já sabe as consequências que o ego tem na sua vida e se você já tem a capacidade de identificá-lo, por que você continua com esse padrão que só te traz sofrimento? A gente tem que ter em mente que não dar voz ao ego é diferente do que a gente se calar em situações que a gente não concorda. Quando alguém te ofende ou quando uma pessoa fala alguma coisa que vai contra os seus princípios, a gente tem que sim se posicionar, a gente tem que sim falar o que a gente sente, expressar os nossos sentimentos, mas a gente não pode deixar que o ego faça isso. Se a gente parar pra pensar com sabedoria, que em certas situações, em certas discussões da nossa vida, a gente poderia ter agido diferente, com um pouco mais de tolerância, com um pouco mais de calma, a gente teria gasto muito menos energia naquilo. A gente tem que levar em consideração também o poder de uma opinião expressada pelo ego. Que benefício que isso vai trazer para você? E muitas vezes, e na maioria delas, é muito melhor a gente ter paz do que a gente ter razão.